eu sou a Lohana. Eu sou o Guilherme. E nós falaremos sobre uma rara condição genética denominada Síndrome de Chiadiac-Higashi. E do que se trata a condição em questão? A Síndrome de Chiadiac-Higashi é uma imunodeficiência genética e apresenta um caráter autossômico recessivo, isto é, caracteriza-se por afetar os cromossomos não sexuais, atingir homens e mulheres na mesma proporção e ser gerada por 2 alelos recessivos originados do cruzamento dos pais do indivíduo, que devem ser heterozigotos, já que as pessoas afetadas por essa alteração geralmente não atingem a idade reprodutiva. Ou seja, trata-se de uma síndrome que afeta o sistema imunológico, mais especificamente os glóbulos brancos do sangue, que protegem o corpo através do combate a partículas estranhas, como vírus e bactérias. Nesta síndrome, há uma mutação no gene LIST-CHS1, que é um segmento de DNA o qual é responsável pela produção da proteína LIST, que irá mediar a entrada e a saída de vesículas do lisossomo, organela que está presente na célula com função de degradar partículas. Nesse sentido, quando um corpo estranho invade o nosso organismo, células do sistema imunológico induzem a formação de vesículas que contêm esses invasores, formando os fagossomos. Em seguida, essas vesículas se fundem com os lisossomos, os quais digerem esses fagossomos, destruindo o micro-organismo invasor. Na doença de Chiadiac-Higashi, essa função é prejudicada devido à alteração genética do gene que codifica a produção da proteína que regula o transporte lisossomal, resultando em lisossomos disfuncionais e comprometendo a capacidade das células de defesa do nosso corpo de eliminar patógenos como vírus e bactérias. Com a mutação no gene LIST, há uma alteração na função dos melanócitos, que são células que secretam melanina, substância que dá cor à nossa pele, cabelo e olhos. Com isso, os melanócitos são incapacitados de secretarem o pigmento, tornando os portadores da síndrome suscetíveis ao albinismo. Em decorrência disso, essas partes do corpo tendem a ter coloração mais clara e os olhos podem ser mais sensíveis à luz. Já quanto ao prejuízo imunológico, as células T citotóxicas secretam perforinas e granzimas, que são substâncias que induzem a apoptose das células infectadas por vírus e bactérias. Com a mutação, os grânulos não são secretados adequadamente. Isso impede o nosso organismo de eliminar possíveis agentes causadores de doenças e infecções. Além disso, também ocorre o inchaço do baço, fígado e linfonodos, assim como há uma tendência de formar hematomas, que é o acúmulo de sangue fora dos vasos sanguíneos, pois as plaquetas também são afetadas pela mutação do gene LIST. Vale ressaltar que o sistema nervoso também pode ser afetado, causando perda de sensibilidade e de força, uma vez que os neurônios necessitam da correta atividade lisossômica. O diagnóstico pode ser realizado por meio da observação clínica dos sintomas e confirmado por meio da análise de uma lâmina histológica que mostre a presença de grânulos gigantes nos granulócitos, ocasionados por partículas não digeridas pelos lisossomos. Entretanto, o melhor diagnóstico dessa condição clínica se dá por meio de amostras de sangue enviadas para exame genético, pois os sintomas dessa síndrome, por ser extremamente rara, podem ser confundidos com outras condições clínicas, o que pode comprometer o cuidado com o paciente. Vale ressaltar que até hoje apenas 500 casos de Chiadiac-Higashi foram descritos no mundo. Até o presente momento, não existem tratamentos específicos para a síndrome de Chiadiac-Higashi. Portanto, o cuidado dos pacientes, com o fim de evitar infecções e manter o paciente estável, é feito por meio do uso de antibióticos, interferon gama e, às vezes, corticoides. O transplante de medula óssea também é indicado como um tratamento mais efetivo, proporcionando recessão da disfunção imunológica. Logo, por mais que se cuide da imunidade da pessoa afetada, utilizando-se do tratamento suporte, caso não haja o transplante de medula óssea, infelizmente, a expectativa de vida é baixa, sendo que a maioria dos pacientes morrem ainda na primeira década de vida. Então é isso, esperamos ter contribuído para o seu conhecimento sobre uma doença genética rara. E agradecemos por terem assistido até aqui. Tchau!
created using Powtoon.